Olá, aluno, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Pois é, nós vamos falar nesta aula sobre a arte contemporânea, tá? Vamos fazer uma primeira parte aqui desse tipo de assunto, sendo que na outra aula, na aula 5, nós falamos sobre o modernismo, né? Mostramos alguns artistas, algumas pessoas influentes, alguns movimentos, alguns acontecimentos que foram importantes. E aí, entre as ideias importantes, tivemos a ideia do antropofagismo, que é a ideia do brasileiro pegar o que vem de fora, né, as influências internacionais, e abrasileirar, fazer do nosso jeito. Mas isso não significa que a gente tem que ficar alheio, tem que ficar assim, não querer nem saber do que acontece lá fora. Não, é importante você estar informado. Então, por isso nós vamos ver um pouquinho aí da arte contemporânea. Vamos para a nossa aula? Introdução à arte contemporânea, parte 1. Vamos começar por aqui, né? Então, vamos ver o que aconteceu com a pop art, a op art e a arte povera. Tudo são apelidos de movimentos artísticos que aconteceram, de vanguardas, né? Novidades que aconteceram na Europa, ok? Então, entra já de cara aqui esse questionamento aqui. Isto é arte? Se você olhar com mais atenção aí, você vai ver aí um vestido de carne para um anoréxico albino. Feito, isso aí é uma obra da Jana Sterbach, em 1987. É recente, hein? Mas é chocante, né? Uma pessoa vestida com uma roupa toda feita de carne. E isso é arte? Isso pode... A arte também é uma provocação, né? É alguma coisa que suscita discussão. E só essa discussão sobre isso é arte ou não já cumpre uma função, uma das funções da arte, né? Então, vamos entender de cara o que é arte contemporânea. Então, contexto. Após a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 até 1945, não é? Hitler, Alemanha, aquele negócio lá. O novo panorama é caracterizado pelo avanço da globalização, a cultura de massa e desenvolvimento das novas tecnologias e mídias. O que acontece é que durante a Segunda Guerra Mundial, né, eles priorizavam a tecnologia para dominar o mundo, escravizar, tomar posse, todas aquelas ideias lá. E então o mundo acordou para isso aí, que era preciso se desenvolver tecnologicamente para poder enfrentar aquela concorrência ou outras que viessem a se levantar contra. Então tem que estar antenado com o que acontece, né? Tecnologicamente. Então, vamos ver então agora aqui, vamos deixar essa discussão um pouco ali, depois a gente volta com ela também, que faz parte, é importante você entender, porque tudo isso influi na arte, né? Olha só, com esse novo deslanchar da tecnologia, apareceu a pop art, que é a arte popular, lá pela visão deles, a op art, a arte óptica, e a arte povera, que é a arte empobrecida. Vamos ver os detalhes. A partir de 1950, o centro da arte ocidental é transferido de Paris para Nova York. Deixa eu ajeitar melhor aqui, esse traço aqui, que não está legal. Vamos lá. Então, olha que coisa importante, tá? As artes passaram a ter destaque mais em Nova York, mais nos Estados Unidos. Antes era em Paris, tá? Que os artistas de vanguarda apareciam. Então, nos anos 40 e 50, a herança da vanguarda desdobra-se em 3 aspectos, né?
o desejo de fazer arte, uma criação, fazer da arte uma criação absoluta e abstrata, mais intelectualizada, mais do pensamento. A ideia derivada do cubismo de que o quadro é um objeto plano e impenetrável. Nós vamos ter a chance de descobrir melhor todo esse desenvolver aí. Então, vemos aqui logo a pop art. Entre os expoentes, os principais, né, destaques da pop art norte-americana está o artista gráfico e visual Andy Warhol. Viveu de 1928 até 1987. Atém-se a documentação objetiva, o trabalho dele, ó, dos fetiches e símbolos da civilização de consumo. Então, ele pegava os símbolos de consumo e, de algum modo, transformava isso aí nos seus trabalhos artísticos. Então, ele foi um importante artista plástico e cineasta norte-americano. O que ele fazia? Ele utilizava imagens que estão em todos os lugares, divulgadas pelos meios de comunicação. Olha só a ideia que ele teve para montar os trabalhos dele. Em outdoors, no jornal, no ônibus, os trabalhos que estão nesses meios, nesse tipo de divulgação, foi isso aí o foco do Andy Warhol, que até Caetano Veloso colocou numa música dele, né? Interessante. Então, ele reage ao papel da arte na sociedade saturada de imagens e conteúdos, reafirmando o consumismo pelo meio da arte, ou denunciando, ou... deixa eu tirar um pouco aqui para não atrapalhar você que está escrevendo aí, né? Ele reafirmando ou simplesmente comunicando ou mostrando o que estava acontecendo, né? Que estavam se usando, né? Então, vamos ver alguns trabalhos aqui do Andy Warhol. O que ele fez, por exemplo? Ele pegou essa atriz famosíssima, na época, Marilyn Monroe, pegou várias fotos dela e estampou, né? E olha, tá vendo? Ele deu uma colorização ali diferente, né? Olha só, com o objetivo da crítica irônica, ele estava rindo dela, estava debochando do bombardeamento da sociedade pelos objetos de consumo, e ela também era um objeto de consumo, né? Ela também fazia parte, né? Ela operava com signos estéticos massificados da publicidade, quadrinhos e ilustrações. Então, mas ao mesmo tempo que produzia crítica, a pop art se apoiava e necessitava dos objetivos de consumo, nos quais se inspirava e muitas vezes produzia o próprio aumento do consumo. Como aconteceu, por exemplo, com as sopas Campbell, que Andy Warhol também usou em seus trabalhos, né? Olha aí, ele pegou, ingenuamente ele fez esse quadro, essa exposição, essa fotografia, esse desenho, não sei como foi que ele fez exatamente. Vamos ver, ele juntou várias latas e ao mesmo tempo que ele fez o quadro dele, ao mesmo tempo que ele propagou, ele chamou a atenção, ele ajudou, né? Então, isso que a gente discutiu anteriormente. Então, vamos ver aqui, aquilo que eu estava falando ainda há pouco é uma crítica, né? A pop art, né? Porque ao mesmo tempo que ele criticava, ele dava mais visibilidade, ele mostrava mais. E isso aí propagava mais aquelas ideias lá. Então agora vamos ver sobre a pop art. Em português, significa arte óptica, né?
ela alcançou o seu máximo de destaque, seu apogeu, em 1960, propondo produzir efeitos visuais de relevo, profundidade ou movimento a partir de linhas e cores planas e estáticas. Então está aí todos os parâmetros da arte ótica. Mas nós vamos ver que tem alguns detalhes aí que estão aí nessas entrelinhas aí. O Victor Vassarelli foi um dos nomes de destaque, um nome significativo desse movimento. Combina cores com dois tipos de perspectiva para criar imagens ambíguas e contraditórias. Olha aqui, esses dois termos aí, imagens com pouca definição e contrárias. Uma vai contra a outra. Isso aqui já é um avanço, né, da ideia inicial. E Bridget Riley, né, que pintava figuras geométricas em estrias, né, em tiras, em branco e preto, conseguindo... Vou de novo riscando aqui, peraí. Isso. Conseguindo, com isso, né, uma estranha vibração da superfície. Então, ela mexia com a percepção, com a ótica. Por exemplo, aqui, ó. Esse trabalho aqui do Victor Vassarelli. Você começa a olhar muito, você começa a ter uma certa vertigem visual, né? Olha aqui, esses quadros em movimento da Bridget Riley, já dá uma ideia, parece que tem um abismo ali no meio do quadro. Então, é uma arte que era mais usada para o olhar, para os olhos. E aqui chegamos a mais uma das artes que são as artes do momento atual, né? As artes contemporâneas, né? Que estão do nosso tempo, estão acontecendo ao mesmo tempo em que vivemos. A arte povera, ou em inglês seria poor art, porque povera é um termo francês, né? Foi um movimento artístico de vanguarda surgido na Itália, ou italiano, povera deve ser italiano, na década de 60, que significa literalmente arte pobre, é italiano. Então, em inglês, poor art, em italiano, povera, em português, pobre. Por que pobre, né? A arte povera buscou exprimir, expressar a criatividade, efemeridade, materialidade e espontaneidade. Criatividade, que tinha que ser diferenciado, efemeridade porque era passageiro, era alusivo a materiais e espontâneo. Então, ele faz uma crítica à comercialização de objetos artísticos, bem como uma crítica aos elementos da modernidade e ao consumismo, capitalismo e processos industriais. Cada uma dessas artes tem sua objetividade, tem seus objetivos, né? Sua ideia, né, de trazer para a sociedade alguma contribuição. Então, pertencente ao movimento da contracultura, a arte povera foi criada com o propósito de provocar reflexão sobre a estética das obras de arte em geral. Então, o objetivo maior mesmo era provocar um exame maior, provocar uma maior reflexão das obras de arte em geral, né? As obras no estilo da arte povera são consideradas efêmeras e dotadas de criatividade. Tá? São materiais mais simples, não é? E que são expostos por pouco tempo, né? Logo depois eles se
são desfeitos, né? E por isso precisam ser muito criativos para poder chamar a atenção das pessoas, né? Por exemplo, aqui, ó, o Igloo, do artista italiano Mario Mers. Isso aqui aconteceu em Turim, na Itália. O Igloo é uma espécie de casa, né? Só que ele aqui fez de metal, né? Só que o Igloo é o que acontece nas regiões super geladas, né? Como o Polo Norte, né? Os habitantes dessas cidades costumam fazer suas habitações dessa maneira. Só que aqui ele fez numa cidade totalmente diferenciada. Opa, olha aqui o nosso Homero Brito. Tá vendo? Arte Povera. 2 obras de arte aqui, feitas com esse material aí, praticamente sucata, mas fantástico, lindo. Olha aqui a sereia. Não, a sereia está aqui para cima, né? E a bailarina. Maravilhoso, a ideia, a criatividade. Fantástico. E aqui chegamos às nossas referências, e são os livros e as fontes que nós usamos para poder montar nossa aula, trazer essas referências, esses movimentos para vocês. E eu queria que você não deixasse de entender o seguinte: a arte contemporânea é uma arte que ela não acabou, não acaba, não é? Porque é a arte do nosso tempo. Contemporâneo é o mesmo tempo em que estamos vivendo. Ela ainda está se desenvolvendo. Várias outras correntes, várias outras vanguardas, várias outras iniciativas artísticas estão acontecendo e desenvolvendo ainda mais a arte como um todo, né? Vários movimentos que vão acontecendo estão agora dentro dessa nova grife, desse novo rótulo, né? Que é a arte contemporânea. Tivemos a arte moderna, né? E agora a arte é contemporânea, que dentro da arte contemporânea abriga vários movimentos, como nós vimos aqui essas vanguardas aí. Vamos ver mais um pouco nas próximas aulas, um pouco mais das vanguardas europeias. Vamos chegar até coisas que estão acontecendo mais atualmente, né? Estão mais atualizadas. Mas é importante saber que tivemos a pop art, né? Desenvolveu durante um certo tempo. Alguns artistas continuam desenvolvendo as tendências, né? Depois teve a arte óptica, com vários trabalhos que provocavam a ilusão de ótica. Eu mostrei apenas alguns, tem vários que você olha, tem a impressão que a obra está em movimento, né? E a arte povera, que são artes feitas, são objetos artísticos, esculturas, desenhos, pinturas, que são feitos com materiais que não são assim tão sofisticados, mas que estão ali à disposição e precisam de uma dose extra de criatividade para poder chamar a atenção e para poder ser valorizado, observado e até admirado, né? Então, até a nossa próxima aula. Tchau.